Então vamos lá. O que que nós vamos fazer? Nós vamos tentar usar, num programa relativamente simples, nós vamos tentar usar aquela a ideia lá do Realloc, só para tentar ilustrar para vocês. O que a gente vai fazer é um programa que ele imprime as linhas de um arquivo de trás para frente, tá? Então comecemos aqui. Nós vamos fazer o meu TAC. E aí, nós vamos lá. Precisaremos do stdlib, stdio, certamente. Precisaremos do stdlib. Então vamos fazer... Opa, o que foi? Você escreveu o include errado. Sim. Nós vamos usar o string também, para não ter que implementar algumas coisas em string. Main, int argc, char, asterisco argv. A gente vai fazer um truquezinho aqui também, tá? Eu tenho aqui o file, vai ser o fdin, e tenho o file que vai ser o fdout. Mas o que a gente vai fazer? O cara pode passar o nome de um arquivo ou ele pode não passar o nome de um arquivo. Certo? Se ele não passar o nome de um arquivo, a gente vai usar a entrada e a saída padrão. Certo? E repara que é bem simples de fazer. Então, vamos lá. Se o argc for maior ou igual a 3, quer dizer que ele passou 2 parâmetros. E se ele passou 2 parâmetros, o último parâmetro a gente vai utilizar para ser o arquivo de saída. Então, nós vamos pegar o fd out, recebe fopen do argv da posição 2, 3, não, posição 2. Eu sempre erro esse argc, pra falar a verdade. O argc da posição 2 para escrita. Agora, se ele não passou tantos parâmetros, eu acho que ali vai ser 2, hein? Eu não tenho certeza, depois a gente vê. Se ele não passou tantos parâmetros, eu vou usar o stdout. Sim. Certo? E aí eu vou fazer a mesma coisa com o arg, com o segundo parâmetro. Se ele passou parâmetro suficiente, então o stdin vai ser o fopen, do argv da posição 1 para leitura. Se não, o fin vai ser o stdin. Ok. Daqui para frente, eu vou usar o std o fdin e o fdout, que pode ser a entrada padrão ou não, pode ser a saída padrão ou não, dependendo se eu passei parâmetros para rodar ou não. O Arts, Diga. só o pessoal falando que você errou ali lá no arquivo, lá na main, você não esqueceu de botar os colchetes. Boa. Colchetes? Acho que é colchetes, não sei agora. Exatamente, é colchetes. Voltou. Ok, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai ler as linhas do fdin. Nós vamos ler todas as linhas do fdin e nós vamos guardar essas linhas e depois a gente vai imprimir essas linhas na ordem inversa. Ok, para a gente pegar e guardar todas as linhas do fdin, a gente vai alocar um vetor que vai ser um ponteiro de ponteiro. Repara que char asterisco é uma string, uma linha, certo? Uma linha vai ser um char asterisco, ok? Que eu vou poder alocar para guardar a linha. Só que eu quero alocar várias linhas. Então eu preciso de ponteiro de linhas, certo? Então as minhas linhas é ponteiro de ponteiro. E aí, malloc, size of, char asterisco, vezes o número máximo de linhas. Vamos colocar aqui max linhas, que a gente vai declarar daqui a pouco. Max linhas, tá? Então aqui eu vou colocar max, int max linhas. Vamos colocar 50, certo? Tá aqui. Agora, bem, eu tenho que testar alocação. Vocês fazem isso quando vocês forem programar, tá? O que a gente vai colocar aqui? Eu vou colocar uma outra variável que diz a quantidade de linhas que eu li. Certo? Quantidade de linhas que eu li até agora. Até agora eu não li nenhuma linha, então tá ok. Agora eu vou criar um char que é uma linha. Um vetor que é uma linha. Com 1024. Cria um tamanho arbitrário aqui. 1024, vamos dizer assim, é o tamanho máximo da linha que eu vou ler. Agora, eu vou fazer um laço. A gente tem que ver como é que a gente vai fazer aqui. E esse laço, ele vai alocando, ele vai lendo as linhas e guardando as linhas
vai lendo uma por uma das linhas e guardando elas aqui, tá? Aqui tem um padrãozinho que é bem comum quando você tem que ler todas as linhas. E fica a dica que isso vocês vão usar isso muito provavelmente na hora de ler o chefão, fazer o trabalho do chefão. Que é usar um fgets, linha 1024, fdin, certo? Como é que funciona o fgets? O fgets, ele lê e coloca na linha. Mas se ele consegue ler, ele retorna alguma coisa diferente de null. E se ele não consegue ler, ele retorna null. E lembra que o null é falso. Então ele sai do laço. Então, fazendo desse jeito aqui, ele vai entrar no laço sempre que ele conseguir ler uma linha. Então aqui dentro do laço eu tenho certeza que eu tenho uma linha lida na minha variável linha. Certo? E quando eu não conseguir mais ler a linha, e quando é que eu vou não conseguir mais ler a linha, Grilo? Quando chegar no... quando chegar no final, né? Quando eu chegar no final do arquivo. Ou no final do teclado. Eu consigo dizer Sim. para o teclado que acabou, ele vai parar, certo? Então, aqui dentro eu tenho uma linha. O que eu vou fazer? Eu vou descobrir o tamanho da linha. Então, eu vou usar o strlen, certo? Que vai me dizer... Repara que 1024 é a quantidade máxima. Qual que é o tamanho exato da linha? Como é que eu determino o tamanho exato da linha? Qual que é o critério que eu uso para saber o tamanho da linha, Grilo? Sim. É o barra N, né? Sim. É o Correto. barra N, é o barra N. Então, esse carinha aqui, ele vai descobrir quantos caracteres de fato foram lidos, usando o barra N, não, desculpa, o barra zero. Usando o barra zero como critério. Ele vai até o barra zero. Chegou no barra zero, aí esse daqui vai me dar o comprimento, certo? Eu vou... Só que ele não coloca o barra zero, então eu vou colocar mais um aqui para incluir o barra zero também. O que eu vou fazer agora? Eu vou alocar na posição NL das minhas linhas o espaço para eu copiar essa linha. Então vai lá, malloc, size of char vezes len. O que eu tenho agora? Eu tenho no linhas da posição NL, eu tenho eu aloquei um bloquinho que consegue copiar exatamente a linha que eu acabei de ler. Sim. Agora eu vou copiar a linha. str. A gente pode usar str cpy de copy, certo? Essa daqui é uma das coisas mais interessantes, porque o cara economizou uma letra. É verdade. Mas, Nem para ser igual do terminal, que é só CP. então, não, mas na verdade é só por causa. E aí é só porque todos os do str no começo eu tinha só str três letras, str três letras. Eu falei, eu vou fazer assim também. Aí ele colocou só. Tirou o O. Tudo bem. Aí eu vou copiar da linha que eu li na linha que eu aloquei. Só que aqui a gente vai preferir usar esse cara aqui, que é outra coisa que eu sugiro que vocês aprendam a usar. Essa versão, todos os STRs, copy, strcat, str alguma coisa, tem uma versão com N. O N diz qual é o tamanho máximo que é para ele considerar. Porque lembra que a linha final, se não tiver o barra zero, ele continua. Continua na memória, continua na memória, continua na memória. Isso aí às vezes é perigoso. Nesse caso aqui seria muito seguro, porque eu justamente achei o tamanho. Tudo que está fazendo aqui está colocando um barra zero no final. Mas se acontecesse alguma coisa e eu perdesse esse barra zero, ele poderia continuar copiando, 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 e aí, na melhor das hipóteses, ele travava o seu Copia programa. sua RAM. Aqui, quando você coloca N, você está dizendo assim, olha, eu vou passar um parâmetro adicional, que é o tamanho máximo que é para você ler. Se você chegar nesse tamanho máximo, e não acabou ainda com barra zero, para mesmo assim, tá? Mas é só isso. E aí, opa, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer NL++, porque eu li mais uma linha. Qual é o problema que a gente tem aqui? Se a gente fizer o programa desse jeito... Bem, vamos terminar o programa. Depois a gente vai voltar que tem um problema aqui, na linha 28. O que está faltando fazer? Está faltando eu fazer o seguinte. Imprimir, né? For E dá free, né? E Também dá nas free, coisas. claro. Mas eu vou imprimir, que é o que eu preciso fazer. Sim. Vou pegar um i que vai do n-1 até 0, menos, menos. E aí eu vou imprimir, vou dar um printf, %s. Repara que ele já vem com barra n, que o gets
deixa lá o cara da posição I. Beleza, acabou o programa. Agora a gente vai fazer um for. Aqui você poderia falar assim, eu poderia usar o mesmo for para liberar? Poderia. Mas o ganho é muito pequeno, tá? A clareza do programa, se você acha que dessa forma ficou mais clara, ela justifica você fazer isso daí num for separado. Não faz muita diferença você querer ser muito esperto em economizar uma linha, economizar algumas linhas, aproveitar coisas. Se o código ficar mais claro, vá tranquilo, tá bom? Aí agora a gente vai dar um close. Ok. O programa já está ok. Já está fazendo o que tem que fazer. Tá bom? Só nós temos um problema. Qual é o número máximo de linhas que a gente falou que ia ser? 50. 50. Então, se ele chega em 50 linhas, parece que o caboclo tem mais. Se ele chega em 50 linhas, essa linha 26 aqui, ela vai alocar um bloco para colocar string e vai retornar esse ponteiro e vai colocar num lugar que não é seu. E aí o teu programa daí para frente não sabe mais o que vai acontecer. O que a gente precisa fazer para arrumar esse programa aqui? A gente só precisa ter certeza que a gente continua tendo espaço para guardar as nossas linhas. Então, isso aqui é um padrão bem comum de você encontrar em programação quando você está mexendo com coisas que você não consegue prever o tamanho. Eu começo com um max, que é um tamanho máximo, aloco esse tamanho máximo, e aí eu vou usando. Sempre que eu uso, eu verifico. Será que não passou do tamanho das linhas? Certo? Será que não passou? E se passou, o que a gente faz? A gente aumenta o max linhas, sei lá. E eu vou aumentar o max linhas dobrando ele, que é bem comum a gente fazer também. 650 não dá, tenta 100. Só que aí a gente tem o problema. O linhas continua tendo o primeiro bloco de max linhas. Quem que vai nos ajudar aqui, Grilo? O realloc. O realloc. Então, linhas... Opa. Olha, você poderia, tipo, alocar uma linha por vez? Cada loop passou. Poderia, mas aí ele é muito ineficiente. Porque lembra, o realloc não é tão simples assim. Ele tem uma negociaçãozinha ali. Ele confere umas coisas. Então não faz muito sentido. Você tem que Entendi. tentar evitar ficar dando muito realloc sem precisão, entendeu? Faltou fechar o realloc. É isso. Então, agora sim. Então vamos lá. Ele lê uma linha, ele acha um bloco, um espaço para colocar e guardar essa linha, guarda nessa linha, diz que ele tem uma linha a mais. Se eu já cheguei no número máximo de linhas, então dobra o tamanho máximo das linhas, certo? Dobra a meta, e aí você realoca. Faltou aqui. Não, realoca não é assim não. Linhas. Eu realoco, certo? Com esse novo tamanho máximo. Aqui o tamanho máximo você poderia fazer tipo de 50 em 50 também. Calma aí que você tá. Eu ia falar, você tá multiplicando 50 vezes. Você poderia fazer de 50 em 50. Então tenta 50. Se não deu, tenta 100. Se não, 150. Depois 200. Depois 250 e assim por diante. Funciona também, tá? Mas assim, normalmente é bem padrão você fazer uma coisa multiplicativa. Tipo 2, ou até mesmo multiplicar por 1.5. Ele vai fazer a multiplicação, depois fazer a divisão e usar a parte inteira da multiplicação. Sabe, você multiplicar por um fator. Porque quer dizer o seguinte, quer dizer que você tentou com 100, não deu? É ok você imaginar que vai dobrar o tamanho. Daí vai demorar bastante tempo para você dar um outro realloc. Chegou lá, não deu? Cada vez mais, né? Cada vez mais, cada vez mais. Então, isso daqui, a quantidade de reallocs que você vai dar, vai diminuir muito conforme você vai avançando, tá? E fazer realloc, ele é legal e tudo mais, mas não é uma prática de que você deveria usar muito. Você tem que usar o mínimo que você puder, tá bom? Fazer uma boa estimativa inicial e fazer um bom cálculo de passo, como é que você vai realocar. Vocês vão ver isso também na próxima disciplina, eventualmente, mas a diferença que a gente tem aqui é a seguinte.
se você tem aqui uma coisa que aumenta de 50 em 50, o número de realocks ele vai ser linear no tamanho do arquivo. E quando você faz ele multiplicando, o número de realocks vai ser logarítmico no tamanho de arquivos. Isso é muito bom, tá? Isso eventualmente vai fazer sentido numa disciplina no futuro. Mas o fato é esse. Por isso que a gente faz desse jeito aqui. Vou deixar o 2, que é o que eu recomendo. Bem, opa, vamos ver. GCC menos C. Meu TAC, ponto, meu TAC.C. Compilou, sem erro. Meio assustador isso. Eu acho que essa primeira parte aqui, eu não tenho certeza se... Eu sempre erro esse negócio aqui. Eu acho que tá 3, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar meu TAC. Eu vou passar o faroeste caboclo. E vou colocar aqui o saída.txt. Certo? Então, ele deve ler o faroeste caboclo, o arquivo faroeste caboclo, e colocar no arquivo saída.txt. E não fez isso. Eita. Ele deu um puta de um problema aqui. Eu Diga. Eu ia comentar, eu acho que você não alocou novas linhas, você só alocou a matriz, mas não. Não, mas é isso mesmo que tem que fazer. Mas não tem que alocar novas linhas para ele poder escrever também? Então, mas aí da próxima vez, quando ele chegar aqui, ele vai alocar as novas linhas para mim. Tá bom. Tudo Tá? bem. Isso aqui deveria estar certo, mas ele não gostou. Size off. Ok, bem, vamos lá, deixa eu pausar aqui para não passar vergonha. Ok, voltamos aqui como se nada tivesse acontecendo. A gente descobriu que o erro está aqui. Era isso que está causando o problema, que na verdade ele vai copiar até len, não até 1024, tá bom? É o comprimento do que eu li aqui, tá? Ok. E outra coisa também que a gente descobriu que está errado é aqui, o printf está imprimindo na saída sempre, e eu quero que ele imprima no arquivo. Então é fdout, fprintf, fdout. E aí, com isso, eu compilo, e com isso eu volto a rodar. E depois de 10 minutos depurando, a gente descobriu que era esse o problema, e está aqui. Certo? Por quê? Porque está errado? Também está errado? Não. Ah, espera lá. Eu acho que ainda tem coisa errada. Não. Faroeste caboclo, tá ali. Vamos ver como é que tá o faroeste caboclo. Ah, tá. O faroeste caboclo tá pela metade. Começo. Deu um susto de novo. Agora, na verdade, o começo do faro é o que tá com ele inteiro. Então, eu vou rodar com o começo faro. Opa. Começo faro, jogando na saída. E aí eu vou ver o que está na saída. Aí na saída agora está tudo de trás para frente. Certo? As 169 linhas, tá bom? Ok. Depois desse pequeno vexame, a gente volta aqui no programa. E aí a gente acabou, no desespero, colocando os testes que deveriam fazer. É isso que acontece quando você não coloca os testes, você fica na dúvida do que pode estar dando errado. Mas é basicamente isso daí que a gente alterou no programa. A grande pegada está aqui na hora de você fazer o realloc, tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo? Até agora não. Não? Tranquilo. Agora funcionou, né? Teve mais Beleza. funcionar.